Olá, meu querido irmão, prazer ter você aqui em nosso canal para que nós possamos juntos estudarmos a palavra do Senhor. E vamos dar continuidade aqui no livro de Atos e vamos adentrar agora ao capítulo 3. Então já vimos Atos capítulo 1, passeamos por Atos capítulo 2 e vamos agora adentrar essa porta de Atos capítulo 3 e vamos aqui estudar do versículo 1 ao 10, tirando algumas lições preciosas para as nossas vidas. Nesse contexto aqui, nós veremos então a cura de um coxo, a cura de um aleijado. E nós vamos perceber aqui Pedro e João trabalhando ou presente nessa situação e tiraremos aqui lições para as nossas vidas. Meus irmãos, eu lerei aqui primeiramente o versículo 1 ao 3. Dizem assim esses versículos: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Meus irmãos, olhando para este cenário, nós podemos tirar lições também espirituais para a nossa vida. Aqui, olhando para a vida desse homem, olha só, perceba a situação degradante em que ele vivia. Coxo de nascença, aleijado de nascença, ele já nasceu nessa situação. Ele não tinha condições financeiras para se manter, então ele era deixado, largado ali na porta do templo, não era dentro do templo, não era no pátio, era pelo lado de fora, ficava ali na porta, ele não tinha condições de entrar, porque ele era aleijado, e ele não tinha condições de se manter. E ali ele ficava rogando, ali ele ficava implorando, ali ele ficava pedindo esmolas, esperando a benevolência de alguém para lhe dar alguma moeda, para lhe dar ali algum dinheiro. Aqui nós vemos, meus irmãos, um cenário perfeito de como o homem, ele nasce sem Deus. Meus irmãos, o homem, ele não pode se aproximar de Deus, ele não tem condições de, por conta própria, de chegar a Deus. Ele está longe de Deus, ele está afastado do Senhor. Ele já nasceu nessa situação degradante. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, nós enxergamos a queda do homem acontecendo ali. A queda de Adão, a queda de Eva, e por causa disso o pecado entrando no mundo. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 12 também, que por meio de um homem o pecado entrou no mundo e por meio do pecado a morte passou a todos os homens, porque todos são pecadores. Meus irmãos, na queda de Adão, o homem, então ele fica aleijado espiritualmente e ele não pode se aproximar de Deus. Ele é incapaz, por conta própria, de chegar até Deus. Ele é incapaz, ele não pode chegar até Deus. E ele também tem uma dívida impagável, Assim como esse homem ficava implorando para alguém dar esmolas para ele, a humanidade, de uma maneira geral, está implorando para que alguém pague a sua conta, pague o preço da condenação, porque ele está afastado de Deus e alguém precisa pagar a sua dívida, o seu escrito de dívida. Essa é a situação do homem. Não tem condições de pagar a sua conta, não tem condições de se aproximar de Deus. E ele está nessa situação degradante, nessa situação infeliz, esperando um Salvador, esperando alguém que possa lhe ajudar, esperando o amor de alguém se manifestar para ajudar essa pessoa que está nessa condição. Então aqui esse homem está representando para nós como a humanidade está. Sem Deus, afastado de Deus, sem Cristo Jesus, vivendo no pecado. Mas agora, veremos aqui Pedro e João representando para nós a igreja. E veremos a atuação da igreja neste mundo que está em pecado. Olha só o que dizem os versículos 4 a 6. Dizem assim: Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Meus irmãos, aqui nós vemos algo importantíssimo como tarefa da igreja. Pedro, olhando para aquele homem, chamando a atenção daquele homem, olhe para nós.
Aquele homem estava na expectativa de receber uma moeda, uma esmola, alguma caridade. Mas Pedro foi diretamente claro e disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho riqueza, mas aquilo que eu tenho, eu dou para você, o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a missão prioritária da igreja não é fazer obra social. Grave muito bem na sua mente isso daí. A missão prioritária da igreja não é fazer obras sociais, mas é falar de Jesus Cristo, mas é evangelizar. Isso não significa que a igreja ela não possa fazer, ela pode fazer, mas a obra social, entregar cestas básicas, entregar uma marmita, entregar produtos de higiene para pessoas necessitadas, isso não seja um fim em si mesmo, que entregar uma cesta básica, entregar uma marmita, entregar produtos de higiene pessoal, seja apenas uma desculpa para se aproximar da pessoa e falar de Cristo. Mas e se a igreja não tem? E se a igreja não pode ajudar financeiramente os necessitados? Meus irmãos, a missão da igreja não para. A missão da igreja é unicamente falar de Jesus Cristo, prioritariamente falar de Jesus Cristo. Olha, a igreja estaria errando se ela chegasse na comunidade e simplesmente entregasse a cesta básica e saísse. Seria um erro da igreja, seria a negligência da missão da igreja. Mas a igreja não está errando se ela não tem condições de entregar a cesta básica e chegar lá e apenas falar do nome de Jesus Cristo, porque esse apenas é tudo aquilo mais valioso que a igreja está entregando, o nome de Jesus Cristo. A missão da igreja é falar de Jesus Cristo. Uma coisa interessante para nós notarmos aqui também, lembra que nos capítulos anteriores a igreja era generosa? E como que a igreja fazia? Aqueles que tinham mais condições entregavam seus bens aos pés dos apóstolos, e os apóstolos então repartiam para aqueles que tinham necessidade. Note que Pedro e João, eles estavam mostrando claramente que eles não faziam mau uso do dinheiro que eles administravam. Eles não tinham nada. Perceba bem que eles não retinham para si. Eles não estavam usando aquele dinheiro para se enriquecer, roubando o dinheiro. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas fazendo mau uso do cristianismo hoje em dia. Pastores que estão enganando o povo, pessoas que se dizem pastores, que estão enganando o povo, estão se enriquecendo à custa da generosidade do povo, à custa do bolso dos fiéis. E aqueles fiéis estão lá entregando o dinheiro e os pastores se enriquecendo. E quando eu falo pastores, eu não estou generalizando. Eu estou dizendo aqueles que são falsos profetas. Perceba que Pedro e João estão dando um ótimo exemplo de como devem administrar corretamente o dinheiro da casa de Deus. Meus irmãos, pela graça do Senhor e graças a Deus, nós temos muitas igrejas sérias, muitos líderes que são sérios, muitos líderes realmente que estão administrando corretamente a casa de Deus. E evidentemente não é o pastor que fica na detenção daquele dinheiro. Não, existem irmãos específicos da tesouraria, administração, que trabalham nessa administração. E o pastor está ali trabalhando fielmente na obra do Senhor. E todo aquele dinheiro é administrado para abençoar o reino de Deus, obra missionária, obras evangelísticas, obras sociais, e a gente percebe que, infelizmente, por outro lado, existem igrejas que estão apenas roubando. Esse dinheiro não está indo para a obra evangelística, não está indo para obras missionárias, obras sociais, infelizmente está indo para bolso, enriquecendo apenas uma pessoa. Infelizmente, a gente percebe que essa é uma realidade. Então, note que Pedro e João aqui estão representando, nessa nossa ilustração, a igreja. Como a igreja deve trabalhar? A igreja deve trabalhar prioritariamente, evangelizando, levando o nome de Jesus Cristo. E olha só aqui os versículos 7 e 8. Depois que Pedro e João falam de Jesus Cristo, fala do nome de Jesus Cristo, o que acontece com aquele homem que estava naquela situação degradante? Versículos 7 e 8 dizem assim: e tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Meus irmãos, de alguém que estava na inércia, de alguém que estava separado de Deus, de alguém que estava sentado fora do templo, agora nós vemos alguém que está com o pé firme, alguém que está com
tornozelo firme, alguém que está andando, pulando, glorificando a Deus e entrando na presença de Deus no templo. Aqui nós vemos o trabalho de regeneração, o trabalho de salvação, a transformação que Cristo traz para a vida das pessoas. Aquele homem que estava separado de Deus, agora ele entrou no templo. Aquele homem que não podia se aproximar e andar, agora ele estava andando para glorificar a Deus. Aquele homem que não tinha dinheiro nenhum, agora ele tinha a sua dívida espiritual paga, porque ele creu em Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo cravou todo o seu escrito de dívida ali na cruz. E pagou essa dívida impagável que ele tinha. Mas o sangue de Jesus Cristo pagou essa dívida e agora a sua conta, sua dívida está quitada. Nós vemos aqui o trabalho de regeneração, a transformação de vida. Alguém que estava morto ficou vivo. Alguém que estava longe de Deus está próximo do Senhor. Alguém que não podia glorificar a Deus, agora está glorificando o Senhor. Alguém que não podia andar, agora está andando para a glória do Senhor. É o trabalho de regeneração. A igreja deve falar de Jesus Cristo e quando alguém ouve, atende essa palavra, crê nessa palavra, ele então é transformado pelo poder do Espírito Santo, trazendo a regeneração para aquela vida. E olha só, o que aconteceu além disso? Olha só os versículos 10, 9 e 10 que dizem assim: viu todo o povo andar e a louvar a Deus e reconhecer o ser ele mesmo o que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Meus irmãos, a mudança de vida que esse homem usufruiu foi um testemunho ocular para todas as pessoas. O texto diz que todas as pessoas viram, todas as pessoas reconheceram que o seu passado era um passado degradante, era um passado onde ele estava aleijado desde o seu nascimento, um passado onde ele só pedia esmola, um passado onde ele estava sempre fora do templo. Mas agora eles estão vendo alguém diferente. Eles estão vendo alguém que está andando, alguém que está pulando, alguém que está glorificando a Deus, alguém que agora está para dentro do templo, não mais fora do templo. E isso foi impactante para a comunidade. O que a gente tira de lição disso? Meus irmãos, você já teve essa mudança de vida? Você já teve essa mudança de vida onde antigamente você estava nas trevas e agora foi transportado para o reino do Filho do seu amor? Você que estava aleijado, agora tem os seus pés firmes. As pessoas que estão à sua volta estão percebendo essa mudança? Ou será que elas não sabem dessa mudança? Ou será que elas não perceberam ainda essa mudança? Será que essa mudança realmente aconteceu verdadeiramente? É necessário que as pessoas que estejam à nossa volta possam notar que você age diferente, possam notar que você fala diferente, que os seus costumes são diferentes, que a sua maneira de se vestir é diferente, que a sua maneira de se comportar é diferente, a sua maneira de estudar, trabalhar, se relacionar é uma maneira diferente. Que elas possam perceber que você está próximo de Deus, dentro do templo, e não alguém aleijado, afastado de Deus, pedindo esmolas, mas que ela possa olhar para você e perceber, não, de fato, este homem teve mudanças. Era alguém que no passado bebia, era alguém que no passado era escravo do cigarro, escravo das drogas, escravo da pornografia, era alguém que no passado traía a esposa, era alguém que no passado que moralmente tinha uma vida degradante. Mas agora, olha a mudança que essa pessoa teve, olha como essa pessoa age. Isso é necessário, meus irmãos, que as pessoas que estejam em nossa volta possam confirmar a mudança que nós tivemos em Cristo Jesus. Você já teve essa mudança? Essa mudança é necessária que aconteça ainda com você? Se você é alguém que creu já em Jesus Cristo, mas está vivendo uma vida cristã mediana, onde não está conseguindo mostrar essa mudança, dobre seus joelhos a Deus. Faça essa confirmação com o Senhor. Peça ao Senhor para que Ele mude radicalmente a sua vida. Se busque ao Senhor, busque a Deus na Bíblia, busque a Deus em oração, se firme na sua igreja, porque a mudança ela será natural para todo aquele que busca a Jesus Cristo. Essa mudança tem que ser vista, essa mudança tem que ser um testemunho ocular para todas as pessoas. E neste texto aqui, nós então estamos enxergando isso. Um homem que estava afastado de Deus,
afastado do templo, pedindo esmola, que não podia se aproximar do Senhor. Mas a igreja é responsável por evangelizar. Pedro e João não entregaram marmita. Pedro e João não deram dinheiro. Pedro e João falaram de Jesus Cristo. É a mensagem principal e primordial da igreja. Falar de Jesus Cristo. Aquela pessoa se converteu, aquela pessoa foi regenerada, aconteceu um milagre naquela situação e agora ela também estava glorificando a Deus. Esse é o processo natural. E conforme a gente glorifica a Deus, as pessoas precisam ver, as pessoas precisam testemunhar, para que todas as outras possam enxergar a luz de Deus que está em mim e dessa maneira também desejar se aproximar do Senhor. Que isso aconteça na sua vida, que seja uma realidade para você e que esse texto lido e explicado aqui possa encontrar moradia na nossa mente e também no nosso coração. Que Deus abençoe grandemente você e a sua casa.